se eu mostro essa nota aqui, ó, para vocês aí, ó. Pode ser essa aqui, pode ser qualquer outra nota, não interessa, realmente não importa. Mas o que vocês sentem quando vem uma nota como essa? Sabe, coloquem aí. O que vocês sentem? Qual que é a primeira coisa que aparece automaticamente aí na mente de vocês? O que aparece? Sabe por que eu falo isso? Porque há 6 anos, se eu visse um rapaz galante como este sentado no sofá, de camiseta preta, mostrando uma nota de 200, eu chamaria esse rapaz de aparecido. Eu chamaria esse cara de, pô, tá só se aparecendo. Não tem o que fazer, tá se aparecendo. O problema não tá em mim. E eu tô falando isso, gente, com muito carinho. Deixa eu fechar uma coisa aqui. Eu falo isso com muito carinho para vocês. Se a primeira coisa que surge na mente de vocês é, pô, tá se aparecendo ali com o negócio, com dinheiro. Se eu mostrasse uma mascadinha, tá se aparecendo. Quer dizer que existe um bloqueio aí dentro de você que te impede de conseguir mais. Para mim, tanto faz como tanto fez essa nota de 200 aqui. É tranquilo. O Gamonal, ele sempre tem uma pertinho dele aí. O Gamonal, mostra aí a tua mascada, se tiver com ela por aí. Ó, tem uma mascadinha aí, ó. Isso é normal. Só que há 6 anos, se eu visse isso, já me trazia nojo, um repúdio, uma coisa ruim. E sabe qual que eram as desculpas? O Fabrício, logo no início, ele falou que ele não queria ter filhos. Como é que era mesmo, Fabrício? A desculpa automática que vinha porque você não queria ter filhos? Tinha medo de não conseguir sustentar. Hoje, ele tendo o Heitor, não tem mais como pensar nisso. Segundo o Fabrício, é a pessoa que ele mais ama no mundo. Da mesma forma que não há como desouvir a minha voz ou desver a nossa imagem aqui, a partir do momento que você descobre que o dinheiro ele é uma ferramenta para você fazer o bem e que vai amplificar o que você já é, você começa a olhar para o dinheiro com outros olhos. Eu gosto de dizer que a prosperidade é natural, assim como a riqueza é natural. Só que existe uma diferença. As duas são naturais, só que existe uma diferença entre uma e outra. A prosperidade é liberdade. Eu trabalho com essa definição. Prosperidade é a liberdade para crescer abundantemente em todas as áreas. E onde é que entra o dinheiro nisso aqui? O dinheiro é uma ferramenta para a gente crescer. Tá, mas o que é a riqueza, se existe uma diferença? Riqueza é expressão natural. Mas expressão do quê? Se a gente for ver o que é expressão, é manifestação. Riqueza é a vida, Deus, o universo. Alguns até chamam de substância amorfa, querendo se manifestar, querendo experienciar a vida através de você. Se você entender isso, que tanto a riqueza quanto a prosperidade é natural, e você fixar nessa primeira parte ali, ó, aonde estão seus paradigmas e crenças, que vão fazer você gerar novos pensamentos, que posteriormente te fará sentir diferente, que fará você ter ações diferentes, o que você vai ter com isso? Resultados diferentes. O que o Gamonal explicou ali é excelente. E tem uma coisinha que eu gosto de compartilhar, que é o seguinte, ó. Deixa eu pegar minha colinha aqui, ó. É sobre referências. O que é isso? Vamos supor que você veio de uma família muito humilde, que foi o meu caso. A gente não tinha roupa
calçados em abundância, a gente não tinha uma casa com móveis da hora. A gente não tinha isso. Mas a gente era feliz. Só que daí vem aquelas desculpas automáticas novamente, né? Ah, mas para que ter dinheiro se a gente já é feliz assim? O dinheiro pode amplificar ainda mais sua felicidade. Só que se você veio de uma família humilde, mesmo sendo feliz, e alguém da sua família em algum momento quis empreender, colocar algum negócio, e em algum momento essa pessoa faliu, o seu cérebro pegou isso como referência. Ó, empreender não dá. Quando eu decidi empreender, o meu primeiro empreendimento foi numa loja de comunicação visual. Eu trabalhei durante 1 ano como funcionário, depois eu comprei. Não, 1 ano e meio eu trabalhei como funcionário, depois eu comprei essa loja. Eu fiquei 6 meses e fali. Fali, perdi. Fiquei devendo para todo mundo, quase todo mundo. E vocês sabem, a gente não ter nome para comprar as coisas que a gente quer, porque o nosso nome está trancado, não ter dinheiro, tu ser passado por, sei lá, por um pilantra que só deixa os outros para trás, mas eu não tinha o que fazer. Eu tinha que escolher entre comer, pagar o aluguel, pagar a luz e pagar essas contas que eu fiquei endividado. Eu tinha que fazer aquela escolha naquele momento e eu não conhecia essas coisas que hoje eu conheço e que hoje a gente discute aqui. Só que eu peguei isso como uma referência. Ó, empreender é difícil e pode causar novamente uma falha. Você pode falir. Então, não vamos empreender. Vamos trabalhar como empregado. E daí vai lá, o bonito, trabalhar como empregado para um, para outro, fazendo aquilo que não gosta, aquilo que suga a alma da gente. Não é mesmo? Esses dias uma pessoa me perguntou, Misael, em plena a pandemia, o que você acha que eu devo fazer? Continuar no emprego que suga a minha alma? Era alguma coisa assim, que suga a minha alma e que me deixa infeliz? A minha resposta para essa pessoa foi a seguinte, ó, em nenhum momento eu indico você continuar num lugar onde está sugando a sua alma. Em nenhum momento. O que você deve fazer de agora em diante é, primeira coisa, decidir o que você quer. Depois, faça-se perguntas, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois, tá? Faça-se perguntas sobre como você pode sair da situação em que você está para ir para aquela decisão clara que você quer. Só que como fazer isso se a gente tem referências negativas que estão ali, ó, dentro das crenças, dentro dos paradigmas? Os paradigmas nada mais são do que um conjunto de crenças e hábitos. Muitos falam, né, sobre mudança de paradigmas e não está errado, mas eu gosto de usar o termo substituição, substituir, trocar. Porque a partir do momento em que você substitui algo, vamos supor que isso aqui seja a minha mente, ó, seja o meu subconsciente, né? Essa garrafinha de água aqui. Se eu pegar e colocar um café aqui dentro, isso aqui vai ficar escuro, né? Vai ficar turva essa água aqui, ó. Tá vendo aí? Vai ficar turvo, né? Como é que eu faço para limpar isso daqui? É muito simples. Você coloca embaixo da torneira, com água limpa, joga a água limpa aqui dentro, e por pressão, a água suja vai saindo. Por pressão, o café. Só que, se a gente for fazer isso na prática, é fácil? É claro que não é. É por isso que vem aquele método que eu vou explicar depois, no final. Isso vai facilitar vocês
trocarem pensamentos agora que faz vocês terem sempre os mesmos resultados, que é aquele ciclo ali. Coloca na tela novamente, Fabrício, por gentileza. Paradigmas, crenças, que é um conjunto de hábitos e crenças, né? Que vão gerar os pensamentos, que faz você ter uma certa postura, né? Gamonal colocou ali, faz você também ter um padrão de palavras, de frases. Sabe aquelas conversas de tempo? Dizem que quando a gente está ficando velho, a gente começa a falar sobre o tempo, né? Pois é. Se a gente tem crenças negativas, as nossas conversas vão ser negativas, nossos pensamentos vão ser negativos, a nossa postura vai ser negativa. O que atrai mais pessoas iguais, né? Exatamente. Para Antes eu vi discutir uma sobre pergunta. mais... Antes eu vi uma pergunta, Gamonal. Eu até tirei os comentários aqui para não sair do foco, né? Mas eu acabei vendo uma pergunta ali. Que como foi que nós nos conhecemos? Como foi que nós três nos conhecemos, né? Eu gosto sempre de dizer que nós nos atraímos. A gente simplesmente mudou a nossa forma de pensar e agir, nossa forma de conversar. Nós tivemos sentimentos semelhantes que acabou ocasionando nessa atração. Então, nós nos atraímos. Quando você começa a pensar diferente, que gera uma certa forma de emoção, de motivação, que nada mais é do que motivar a ação, motiva a ação, você tem ações diferentes, que então vai ter resultados diferentes. Só que como fazer isso quando nós temos referências de insucesso, referências de negatividade, referências de que os ricos são desonestos, que o dinheiro é a raiz de todo mal, e tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida e que são apenas compartilhamentos. É por isso que a gente vive dizendo aqui, ó, compartilhe essa live aqui. Tá fazendo sentido, compartilhe. Você aprendeu uma coisinha aqui que fez sentido, compartilhe. Sabe por quê? Porque da mesma forma que existem muitas pessoas compartilhando bobagens por aí, por que a gente não pode fazer uma corrente também do bem e fazer com que essas verdades aqui cheguem em mais pessoas? A questão está em, se você não tem referências de sucesso para começar a pensar de uma certa forma, procure referências. Nós três aqui somos referências. A gente está discutindo sobre essas verdades já faz semanas. Na verdade, já faz mais de 5 anos que eu falo sobre isso. Eu gosto sempre de dizer que qualquer mudança que acontece, a primeira coisa que você precisa prestar atenção... Pode voltar a tela novamente, Fabrício, por gentileza. A primeira coisa para que ocorra de fato uma mudança é a conscientização. Eu não vou entrar aqui em detalhes profundos sobre isso, porque senão eu iria mais de 1 hora falando só sobre isso. Mas para você sair do ponto A para ir para o ponto B, é necessário que você saiba onde você está neste momento, que é o ponto A. Que você confesse que está no ponto A. Quantas pessoas a gente vê que tá na merda, tá na pindaíba, a merda tá aqui, ó, tá batendo aqui, ó, tá quase engolindo, mas tá lá porque tá quentinho. Ah, vou ficar aqui porque tá quentinho, porque tá confortável aqui, mas tá quase engolindo a merda, que era o meu caso. E eu já fui muito orgulhoso. Não confessava que estava numa merda, que estava numa pindaíba. A primeira coisa para que ocorra de fato uma mudança é a conscientização. Anotem isso daí, por favor. Conscientização. Depois vem o entendimento. O que é o entendimento? É entender como é que essas crenças surgiram. O que ocasionou essa forma de pensar e agir que você tem hoje? Se você for fazer uma breve análise na sua vida, você vai notar que tanto a religião, o seu time de futebol, as coisas que você fala, as frases que você fala,
Por exemplo, eu gosto de dizer sentar o sarrafo. Eu aprendi isso com pessoas próximas de mim. É uma expressão que eu uso. Quando eu falei a primeira vez que para os rapazes aqueles, não, o que é isso, rapaz? O que é isso, né? É a minha forma de falar, é a minha forma de me expressar. Se você for fazer uma análise, você vai ver que a forma como você se veste, como você fala, como você age, até mesmo o tipo de pessoa, e quando eu falo sobre o tipo de pessoa, é com muito respeito. Falar, os modelos de pessoas que fazem parte da sua vida são semelhantes a você. Porque você atraiu isso. É E o bíblico entendimento também, né? é bíblico. Diga com quem tu andas, te direi quem és. Milenar, né? Uma preciosidade milenar. E o entendimento é você saber como que isso foi gerado aqui dentro primeiro, ó. Que fez todo aquele ciclo até chegar aonde? Nos resultados. Entendimento. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Depois disso vem a desconexão. A desconexão, a gente entra ali na parte do subconsciente, que é a parte mais furiosa da gente trabalhar. Porque confessar é fácil. Entender é fácil, é moleza. Agora, você entender sobre como se desconectar das suas crenças profundamente enraizadas que estão lá dentro da sua mente emocional, não é nada fácil. É um desafio muito grande. E muito grande mesmo. Porque toda vez que existe uma briga entre o que é emocional e o que é racional, vai lá, vamos colocar aqui, o emocional é que a sua mãe falou para você em algum momento que os ricos são desonestos, porque em algum momento lá no passado, uma pessoa com dinheiro, né, era mais rico, quem sabe, do que a sua mãe, passou a perna na sua mãe. E a sua mãe falou, ó, os ricos são desonestos, por isso e aquilo. Referência. Você pequenininho, você ouviu aquilo. Ó, o rico passou a perna na minha mãe. Então eu não quero ser rico. Você foi lá num templo religioso e lá no alto do púlpito, uma pessoa engravatada, muito bem vestida, ou toda com, eu não sei como é que é o nome daquelas roupas que vai até os pés, onde as pessoas que estão ali dentro daquele templo, né, os seguidores, dão autoridade para essa pessoa. E aquela pessoa diz o seguinte: os ricos não herdarão o reino dos céus. O dinheiro é a raiz de todo mal. Só que não está escrito lá na Bíblia isso. Está escrito outra coisa. Um pouquinho diferente. Só que a interpretação que foi dada através da autoridade daquela pessoa gerou naqueles seguidores uma certa crença. E lá está você pequenininho. Lá está você até mesmo adolescente ou adulto. E na sua frente, pum, aparece uma oportunidade para você sair da merda, sair desse poço de merda aqui que você está engolindo. E você pensa o seguinte, pô, é uma baita de uma oportunidade para mim sair dessa pindaíba. E lá no seu emocional, grita uma mentira tido como verdade, que Deus não se alegra na pobreza e que os ricos não herdarão o reino dos céus. É mais uma coisa, que o dinheiro é a raiz de todo mal. E essa mentira tido como verdade, que está profundamente enraizada na sua mente emocional, começa a gritar, e você dá um jeito de se sacanear. Por mais que você saiba racionalmente que é uma baita de uma oportunidade. Toda vez que o racional briga com o emocional, quase sempre o emocional ganha. Para você tratar isso daqui, não é tão simples. Existe um processo que eu vou ensinar daqui a pouco como é que você pode fazer. É muito simples o processo. Só que você vai ter que trabalhar com decisão
compromisso e se desafiar. Daqui a pouquinho eu falo mais sobre. Está fazendo sentido isso que está sendo discutido aqui? Alguém aqui se identifica com alguma coisa do que foi compartilhado? Coloquem aí no chat, por gentileza. Incrível que essas coisas que são faladas, né, nas igrejas, em todos os lugares, em casa, lembrando que isso é dito não apenas uma vez, mas repetidamente durante toda a sua vida, às vezes. Ou seja, às vezes a pessoa vai na igreja 3, 4 vezes por semana, imagina, ouvindo esse tipo de criança. Aí chega em casa com pessoas que concordam, né? A média das pessoas que ela vive também concordam com aquilo. Então você ouve, vê e sente. Se você ouve, vê e sente, então é real. E você começa a viver através desse padrão, refletindo este padrão, refletindo essas ideias e não verdadeiramente raciocinando. Qual a diferença entre raciocinar e refletir? Muita gente fala assim, deixa eu refletir sobre isso, né? Refletir é pegar uma imagem pronta, né? Que você para na frente do espelho e ela reflete uma imagem pronta. Como é que acontece no subconsciente? Ele reflete, o seu corpo reflete, né? A sua vida reflete aquilo que está ali pronto, aquilo que já foi colocado. E raciocinar é pensar fora da caixa. Raciocinar é pensar, sair da matrix. Por isso que eu chamo de caixa matriz. Você tem que sair da matrix para poder raciocinar do lado de fora e conscientemente ter atitudes repetidas em cima daquilo que você quer e com referências, com pessoas que têm riqueza, com pessoas que têm aquilo que você deseja. E esse é o nosso intuito de estar aqui toda semana para que você se acostume com a riqueza. É isso. Misael, sobre essa parte, você vai tratar mais alguma coisa ou depois a parte da técnica? Eu vou falar um pouco mais depois. Eu só queria falar rapidamente que o Gamonal falou, né, que repetidas vezes, né, repetidas vezes. Eu vou falar uma coisa que, cara, foi muito forte para mim. E eu acredito que, como a gente está falando sobre ser divinamente rico, ser divinamente próspero, é óbvio que a gente está fazendo uma referência ao que é divino, uma referência a Deus, né? A ser muito mais do que apenas isso aqui, muito mais do que apenas carne e osso. Vai muito mais além. E uma das coisas que contribuiu para que a minha crença sobre o meu potencial para gerar, manter e compartilhar riquezas, para que isso fosse muito pequeno, foram as músicas. Eu não sei se você sabe, mas eu canto, né? Eu não sou um cantor profissional como o Gamonal é, mas eu toco alguns instrumentos, eu canto também. E nessas instituições denominacionais que eu participava, eu era líder de jovens, eu fazia parte de algumas lideranças, e eu também tocava lá em cima, tocava lá no louvor. Muitas dessas músicas falavam sobre o quê? Eu não mereço. Eu não mereço, eu não sou digno nem de me pôr aos seus pés. Eu não mereço as riquezas, sendo que eu sou filho do dono do ouro e da prata. Olha que interessante, né? Fabrício, tem uma frase bíblica que tu gosta de falar. Qual é o pai que um filho pedindo pão? É que pedindo o pão, ele dá uma pedra, né? Uhum. E se pedir um peixe, dá um escorpião, se não me engano. Uma serpente, acho que era alguma coisa assim, né? É uma serpente, um escorpião. Uhum. Agora eu pergunto para vocês. Por que raios Deus, sendo o pai dos senhores, das senhoritas que estão nos acompanhando aqui, sendo o dono de tudo, tendo poder para nos dar tudo, não nos daria? Ou nos faria nos humilhar ao ponto de não querer assumir a riqueza que nos é dada naturalmente?
Tem um exemplo que eu gosto de dar sempre, que é o do pé de laranja, né? Muitos aí, o Gamonal tá ficando careca já de me ouvir falando sobre isso. Se você plantar uma sementinha de laranja no solo, existe uma programação nessa sementinha de laranja. Qual programação? Ó, se ela falasse, se a sementinha falasse, ela diria o seguinte: ó, meu trabalho é crescer, gerar frutos e compartilhar. Não, mas ô laranja, ô sementinha de laranja, vamos dar goiaba? Não, meu trabalho é crescer, gerar frutos de laranja, não de goiaba, e compartilhar. Se uma sementinha de laranja falasse, ela diria isso, porque ela está programada para isso. Nós é a mesma coisa. Muitas pessoas me perguntam como eu posso descobrir meu propósito de vida. Existem várias formas de você descobrir. Só que eu vou simplificar tudo aqui, ó. O seu propósito de vida é prosperar. Prosperar. O que é isso? Crescer, ser livre, primeiro. Para crescer, primeiramente, para você de fato ser livre, você deve assumir essa identidade livre. Para crescer abundantemente em todas as áreas. E quando você de fato tiver essa mente de prosperidade, essa mentalidade de prosperidade, de liberdade, é aí que chega a vez de Deus se expressar através de você, com a riqueza. Muitos dizem que os ricos não gostam de compartilhar o que têm, que os ricos são isso, que os ricos são aquilo, porque eles pegam uma referência, no máximo duas, quem sabe 3 referências de pessoas ricas que deu merda aí na televisão, de algum político, né, que as pessoas têm como rico, que roubou não sei o que e tal, e nisso eles fazem uma junção com todo mundo que tem dinheiro. Referências. Eu estou falando ainda sobre referências. Nem tudo que você vê é o que é. Eu não assisto televisão. Esses dias eu fui no... Onde é que eu fui? Com a minha esposa. Foi no Mac, acho que foi, né? O José me corrige depois aí. E tava lá um telão lá. Dos sugadores de alma lá. Mostrando tudo que está acontecendo agora na atualidade. Quer saber de uma coisa? Vamos pra puta que pariu com isso daí. Se você dedica o seu tempo para ficar assistindo a esse tipo de coisa, vê a sua vida como é que está. O que você tem atraído aí? Depois vem aqui no meu canal, vai no canal do Fabrício, no canal do Gamonal, falar bobagem lá dizendo que você já tentou de tudo e que nada funciona. Mas por quê? Porque você está fixando repetição, 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 impacto emocional. Sabe o que acontece? Morre lá um velhinho, ou uma criança com tal coisa, você já fica emocionalmente abalado com aquilo. Eu não estou desqualificando o que está acontecendo na realidade hoje, gente. Não é isso. Bem pelo contrário. Eu sei da situação que está acontecendo agora. Só que você deve se cuidar. Se cuidar. E se cuidar não quer dizer que você deva assumir o que está acontecendo. Seja inteligente ao ponto de se cuidar, mas seja inteligente também ao ponto de não deixar com que essa podridão que estão espalhando por aí faça parte da sua estrutura psicológica. Se você deixar com que isso que estão implantando aí faça parte de você, você não age. Você não faz nada, você não pensa diferente. O que está acontecendo hoje no mundo foi um momento em que muitas pessoas perderam empregos, estão passando por dificuldade, só que olha que interessante também. É um momento em que, olha o contraste, né? É um momento em que muitas pessoas se tornaram milionárias. Por quê? Porque elas pararam de pensar e agir de uma certa forma e começaram a pensar e agir de uma outra certa forma. Pare de se basear no que você
vê hoje, o agora, o como você está. Se desconecte disso. E é aí que a gente vai para o quarto ponto, né? Quarto ponto, eu falei sobre conscientização, entendimento, desconexão, e agora vem restauração. Restauração é o que você precisa. Tá, mas restaurar o quê? Restaurar o quê? Se você quebra um vaso muito valioso, você vai levar numa pessoa que entenda do negócio, né? Que saiba o que está fazendo. Ela vai restaurar aquele vaso. Não é assim que funciona? Você é esse vaso muito valioso. Se você está quebrado neste momento, se você está sujo, você pode restaurar novamente, se restaurar novamente. E voltar a como você era, ou seja, ao estado natural. Se você perguntar para minha filha Radassa, ela não está aqui, mas se você perguntar para ela, vai fazer 5 aninhos mês que vem. Perguntar para ela, ó, eu quero que tu pare de andar. Ela vai dizer não. E ela é bem espontânea mesmo, não. Por quê? Porque eu tenho perna para andar. Para de falar. Não. Por quê? Porque eu tenho boca para falar. E eu falo. Ela é livre para pensar, agir, andar, crescer. E eu faço o meu melhor para não bloquear ela nesse sentido. Se você hoje não possui prosperidade, se você não se considera uma pessoa próspera, se você não tem dinheiro, isso é como você está. O como você está, você pode sempre mudar. O que você nunca, jamais vai conseguir mudar é a sua identidade. Lembra? Se eu falar agora para uma sementinha de laranja para ela começar a dar goiaba, ela não vai dar. Porque ela está programada naturalmente para gerar laranjas. O meu propósito, o propósito gamonal do Fabrício, é compartilhar com vocês coisas que um dia nós aprendemos e que nos fez retornar novamente à identidade de filhos de Deus. A possuirmos uma identidade de prosperidade e riqueza. Porque com isso, Deus pode, através de nós, se expressar, ajudar a pessoas que não têm condições neste momento, gerar emprego para algumas pessoas. Não sei se você sabe, mas eu faço ações sociais. Tem pessoas que trabalham junto comigo, colaboradores. Com o Fabrício a mesma coisa, o Fabrício ele contribui com algumas famílias, eu também contribuo com algumas famílias, o Gamonal contribui com algumas famílias. Onde tem coisa ruim nisso daqui? Não tem nada de errado nisso. O dinheiro ele vai só amplificar o que você já é. Por isso, restauração. Anote isso. Conscientização, entendimento, desconexão, restauração.